Olá, eu sou Gilson, sou do GAP, Grupo Metalista de Palmeiras. O GAP vem desde 92 lutando pela Chapada, desde 2000 defendendo o Pai Inácio, desde sempre acreditando em um mundo melhor. Meados do século XVIII e XIX existia muitos coronéis, muitas senzalas aqui nessa região. E todos os coronéis que viviam aqui nessa região, eles não permitiam que as suas esposas chegassem até as senzalas. Isso para não conhecer o trabalho manual da senzala, não ter nenhum contato com os escravos. Mas depois de um coronel muito conhecido aqui na região, um coronel muito rico, dono de senzala, certo dia sua senhora pediu para conhecer toda a senzala, todo o trabalho manual da senzala. Mas queria que um capataz do coronel então lhe acompanhasse, um homem da confiança do coronel. E era então o Nego Inácio. O Nego Inácio ele era reprodutor da senzala e ele era pai de santo, fazia parte do terreiro do candomblé. A senhazinha pediu que o coronel liberasse então esse escravo para conduzi-la em toda a senzala. Só que os outros escravos na senzala não gostavam do Nego Inácio pelo fato de ele ser reprodutor da senzala e pai de santo. E todos os dias o Nego Inácio, saindo com a esposa do coronel, houve um grande boato na senzala de que o Nego Inácio estava interessado pela esposa do coronel, por todos os dias estar saindo juntos. Essa notícia se espalhou pela senzala e todos os escravos ficaram sabendo de todo esse boato que estava vendo. E outro escravo chamado de Nego Fujão tentou tirar proveito nessa história, dizendo ao coronel que havia um grande boato na senzala e que a sua esposa estava tendo um caso com o Nego Inácio. Só que o coronel acabou matando esse negro para não espalhar a notícia pela senzala. O coronel tinha medo que os outros coronéis na região, os seus amigos, ficassem sabendo que ele estava levando a pior na história. Por isso acabou eliminando esse escravo. Mas o coronel não deixou essa história acabar, não deixou essa história morrer por aí. Contratou outros capatazes para seguir o Nego Inácio e a sinhazinha. E aquele que descobrisse realmente o que estava acontecendo iria ganhar a carta de alforria em troca do recado. Todos os escravos ficaram sabendo que o coronel estaria oferecendo a carta de alforria em troca da verdade. E todos então começaram a seguir o Nego Inácio e a sinhazinha a partir desse momento, de maneira que eles não percebessem que estavam sendo vigiados. Eles costumavam tomar banho em uma cachoeira próxima a essa senzala, onde todo final da tarde eles iam. E naquela época, as esposas dos coronéis não tomavam banho de roupa, a despir era normal. Em que eles chegaram nessa cachoeira, que viu o Nego Inácio tomando banho sem roupa, eles interpretaram a história de maneira diferente. Voltaram à senzala e disse ao coronel que ele tinha matado um escravo de graça, porque realmente o Nego Inácio estava tendo um caso com a esposa dele, que era melhor que ele fosse ver de perto o que estava acontecendo, porque senão mais uma vez não iria acreditar. E claro, aquele momento era um momento especial, porque eles estavam juntos tomando banho na cachoeira. O coronel pegou todos os seus escravos e foi fortemente armado até essa cachoeira. Só que o Nego Inácio percebeu que estava sendo vigiado em volta da cachoeira. Então ele pegou um guarda-chuva, uma sombrinha da esposa do coronel e fugiu. Passando aqui por volta desses morros, teve uma ideia que se chegasse ao topo dessa montanha aqui, teria 360 graus de visão. Então teria uma vista completa daqui de cima, quem estava passando por volta dos morros à sua procura. E conseguiu chegar até o topo dessa montanha, que se chamava então Morro da Estrada na época. Conseguiu ficar muito tempo, morando por muito tempo aqui em cima. Só que quando o coronel chegou nessa cachoeira que não encontrou o Nego Inácio, mais uma vez ele não queria acreditar na história. Mas um outro escravo interessado em ganhar sua carta de alforria deu uma segunda sugestão, que ele poderia colocar a sinhazinha no tronco e dar algumas chibatadas, e ela mesmo poderia dizer tudo o que estava acontecendo, ao invés de alforriar tantos escravos sem saber se era verdade ou mentira. E realmente o coronel, acreditando na inocência da sua sinhá, escolheu chicotear sua sinhá. Mas em poucas chibatadas, ela acabou confessando que nada tinha acontecido com ela e o Nego Inácio, mas que estava completamente apaixonada por saber que ele era então reprodutor da senzala. Mas então o coronel não deixou a história morrer por aí. Mesmo com essa notícia, veio com todos os seus capatazes em busca do Nego Inácio. E passando por aqui, em volta dos morros, ele teve uma ideia, que se chegasse aqui ao topo dessa montanha, teria 360 graus de visão e daria para ver onde o Nego Inácio estava se refugiando na parte de baixo e não ao topo dessa montanha. E conseguiu realmente chegar aqui ao topo, onde percebeu que aqui o Nego estava nessa pedra, o Nego Inácio. E era mais ou menos um horário desse, final de tarde, já ao entardecer, já no começo do pôr do sol. E então o Nego Inácio, ao ver que estava então todo encurralado, não tinha nenhuma outra saída, ele disse que preferia se jogar daqui de cima do que voltar para a senzala. Com o guarda-chuva na mão, ele disse: eu prefiro me jogar daqui, me entregar à natureza, vou morrer de qualquer forma. Então o coronel disse: se entregue e considere-se um homem morto.
a sinhazinha já está no tronco, só lhe esperando para morrer os dois a chicote. Ele disse, não, prefiro me jogar daqui, é uma morte muito mais sadia. Abriu seu guarda-chuva e dessa parte aqui, fez mais ou menos isso. Meu bichão morreu! Só que o Nego Inácio, ele não morreu. O Nego Inácio conhecia toda a parte do morro. Ao se jogar, ele caiu numa plataforma que tem a mais ou menos 2 metros de altura, onde conseguiu se segurar. O coronel que estava aqui com todos os seus capatazes providenciou se batizar o nome do morro como Morro do Pai Inácio, porque o nome dele era Inácio. Mas então o coronel iria viver com a sua sinhá feliz para sempre, porque o Nego Inácio teria então morrido. Mas por aqui há uma saída, uma outra trilha que dá acesso à parte de baixo, ao início da trilha, onde chegamos, onde começamos a subida. E o Nego Inácio utilizou exatamente essa trilha para voltar. Ele desceu aqui pelo outro lado, chegando na parte de baixo, encontrou um dos cavalos dos jagunços que estava à sua procura, foi direto até a senzala, aproveitou que todos eles estavam por aqui, tirou a esposa do coronel do tronco, a sinhazinha, e fugiu com ela para sempre. Por isso tem o nome Morro do Pai Inácio. E era exatamente no horário desse, ao entardecer, com um belo pôr do sol que está acontecendo nesse exato momento.